18ª Expo Imóveis, a maior feira de imóveis dos Campos Gerais, de 26 a 29 de maio no Centro de Convenções do Shopping Palladium. São diversas opções de imóveis para você fechar o negócio certo. Ao visitar a feira, você tem a chance de concorrer a R$15 mil em imóveis planejados Italínia. Lembre-se, de 26 a 29 de maio no Centro de Convenções do Shopping Palladium. A entrada é franca. Mais informações 3220 7744. Alô, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Estamos iniciando mais uma edição do programa DC Mais Sucesso. Eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui de Ponta Grossa, e tenho aqui o orgulho e a honra de apresentar aqui histórias impressionantes de profissionais que fazem a diferença aonde eles estão. Trajetórias diferentes do que aquilo que o mercado projetava, histórias de vida que foram transformadas, o impacto nas famílias e tudo mais desses profissionais que decidiram traçar um caminho diferente. E hoje nós vamos ter aqui uma conversa com uma pessoa muito bacana que trabalha numa escola de zona rural de uma cidade que a maior parte da população e da economia da cidade também é agrícola. E isso tudo já cria no Brasil uma condição de dificuldade que precisa de superação, suporte, apoio e principalmente muita força de vontade e coragem de fazer a diferença. Então nós vamos receber aqui agora, direto lá de Reserva, que é uma cidade que eu tenho no meu coração. Eu sou professor há 30 anos. Em 1º de fevereiro de 1992, eu iniciava minha carreira no Colégio Estadual Manuel Antônio Gomes, que é em Reserva, onde eu aprendi a ser professor, onde eu fiz amigos que eu carrego até hoje. O próprio Mauro foi meu aluno lá na época. E eu trago de lá sempre digo que a gente tem vários lugares que a gente ama. Reserva é um lugar que eu amo, que eu nunca vou esquecer, que faz parte da minha história, da minha trajetória profissional. E lá que eu tive aquela sensação da primeira aula que eu dei, que eu pensei assim, este é o meu lugar no mundo, uma sala de aula. Mauro, bom dia, seja bem-vindo. Fico muito feliz de poder trazer aqui um talento lá da minha querida Reserva. Bom dia, Nelson. É um prazer enorme, né, estar participando dessa conversa, desse programa, né, com você. E eu já posso dizer que eu estava presente, né, nas suas primeiras aulas lá em fevereiro de 92. Estava lá iniciando o ensino médio e tive o privilégio de ter aula com você. E com certeza você foi um influenciador na minha vida, né, de maneira muito positiva. Que bom, Mauro. Deixa eu contar uma história para você que lá em Reserva, quando eu comecei a dar aula, né, lá no SEMAG, era a minha primeira aula. Eu era novo, estava no início, né, cheio de sonhos. Vou ficar rico com o magistério, essas coisas que a gente acredita. E aí eu estava indo para dar minha primeira aula, no primeiro ano do médio, acho que não sei se não era a tua turma. E tinha uma professora subindo junto comigo, e ela ia se aposentar aquele ano. Daí eu pensei, vou pedir um conselho, né, para essa professora. Daí eu falei para ela, professora, o que você me orienta, né? Então, indo lá dar minha primeira aula, como que são os alunos aqui? Que me dá uma orientação, né, com a sua experiência. Ela falou assim, professor, suba no pescoço deles. Porque se você não subir, eles vão subir no teu e nunca mais desce. Aí eu já estava um pouco nervoso, né? Daí eu pensei, putz, agora onde é que eu estou indo? Né? Aí eu entrei na sala com os dois pés no peito das crianças e fui descobrir, muito tempo depois, muito tempo não, levei um mês mais ou menos para perceber que aquilo não era verdade. Que era um lugar muito legal, crianças muito boas, adolescentes bacanas, divertidos, né? E aí eu não sei se lembra que nós fizemos lá o jornal Gazeta Estudantil. Me lembro muito bem. No final do ano. Eu tenho guardado para eu nunca mais cometer um erro desse, né? Foi feita na última edição da Gazeta Estudantil uma pesquisa. Você ainda tem medo do professor Nelson Canabarro? Eu tenho isso no meu currículo. Mauro, olha que legal. E você é professor, Mauro, lá no José Lacerda. Conte para nós o que é o José Lacerda, o tamanho da escola, o nome da escola e o que você faz lá na escola. Então, José Lacerda é um distrito de Reserva, né? Fica aí a 20 quilômetros de Reserva, ainda estrada de chão,
está sendo feito o asfalto, tão sonhado asfalto, né? E que vai facilitar bastante o deslocamento da gente para trabalhar lá na escola, né? É um distrito, parece até uma cidadezinha, né? Tem umas ruazinhas, né? É bem estruturado, né? É bem estruturado até. A gente tem outros distritos menores, né? José Lacerda é o maior, mais desenvolvido dos distritos de reserva. E fica mais próximo de Embaú, né? 10 quilômetros do que de reserva mesmo. E lá fica o Colégio Estadual do Campo Teófilo Anassar Jangada. E é um colégio que tem aproximadamente 400 alunos. Passa um pouco disso por causa dos projetos. A gente tem vários projetos de contraturno, né? Então, a gente tem bastante, apesar de ter 400 alunos, a impressão que dá é que tem bem mais, porque tem muito aluno no contraturno, então isso acaba movimentando bastante a escola. E eu cheguei lá no ano de 2004 e já tinha dado aula aqui em reserva em outras 2 escolas, desde 2002, né? E sou professor de educação física, sempre trabalhei com a disciplina de educação física, mas a minha identificação maior é com a área do esporte. E dentre os esportes, me identifico mais com a modalidade de atletismo. E aí, em 2005, quando eu peguei aula só no Colégio Teófilo, eu comecei a desenvolver um trabalho que eu já desenvolvia aqui, né, nas outras escolas com a modalidade de atletismo. E aí, de lá para cá, a gente vem trabalhando com atletismo e sempre crescendo, sempre com novidades, né? No meio desse processo, aí, em 2013, a gente teve a oferta da aula treinamento, né, pelo governo do estado, e isso deu, assim, para a gente uma possibilidade muito maior e melhor, né, de trabalhar e de ir mais longe com os alunos atletas. Então, é isso que a gente faz lá no Colégio Teófilo. Eu dou aula de educação física, e tenho uma carga horária de 8 horas semanais de aula treinamento de atletismo. E isso tem sido assim o diferencial. Não que a aula de educação física ela fique num segundo plano, porque eu sou professor de educação física antes de ser técnico de atletismo. E nem me considero assim tão técnico de atletismo, né? É mais uma atividade que a gente faz e se esforça para fazer bem, mas posso dizer que eu sou muito mais professor de educação física do que técnico de atletismo. E aí o atletismo é o que tem feito assim tem dado maior visibilidade para a escola e para mim como professor. Mas você faz a diferença, porque uma escola de zona rural, normalmente o que eu vejo, né, na minha trajetória, que eu faço bastante projetos nas cidades da região, sabe? As escolas de zona rural, elas têm uma questão assim que é a perspectiva de futuro. Os jovens não têm uma perspectiva de longo alcance. Eles enxergam a comunidade deles ali e eles não conseguem, é muito difícil transpor aquela realidade e pensar assim, olha, minha família que tem uma pequena propriedade e você é engenheiro agrônomo. Não existe essa visão. E o esporte ele tem um componente no interior dele que é a vontade de vencer. Então você coloca no jovem essa competitividade, né, esse querer se superar. Então o atletismo, principalmente, depende de cada um, né? Que você pega o handebol, por exemplo, que é o esporte mais praticado no país nas escolas, ele é coletivo. Então você tendo 2 ou 3 bons, você tem um bom desempenho. Agora no atletismo não, o atletismo é cada um sendo o melhor naquilo que ele está se propondo a competir. Então essa competitividade, essa necessidade de superar, porque quando eu estou fazendo treinamento, eu fui atleta de atletismo, eu corria 1.500, 3.000 e 10.000. Olha, tá aí uma coisa que eu não sabia a seu respeito. Eu competia pela escola, Jogos de Primavera, competindo nessas corridas de rua, e você não fica querendo superar outro. Todo dia você quer melhorar o teu tempo, né? Essa é a lógica. E na vida, que eu tenho percebido, Mauro, quanto mais você melhorar aquilo que você é bom, mais chance de sucesso você tem. Então, não ficar competindo com os outros, competir com si mesmo. Então, essa competitividade, né, a melhora do próprio desempenho e a vontade de vencer são componentes assim que você está colocando na cabeça desses jovens, desses atletas que você leva para lá e para cá, né,
é uma responsabilidade gigante hoje em dia pegar adolescentes, sair por aí com eles. E daqui a alguns anos você vai ver essa piazada, essa meninada aí, todos eles fazendo coisas impressionantes na vida. E muito disso é contribuição sua. Aquilo que você não sabe, que você ajudou na vida deles, eles vão estar levando para a vida inteira. Então eu queria dizer assim, primeiro, parabéns para você, pela coragem, né? Pela coragem, porque você pode ser professor, né? Dar suas aulas e acabou. E você pode ser um transformador, né? Vai lá e aproveita aquela oportunidade que está ali com a cabeça limpa, um HD bom, máquina boa, que são as crianças, os adolescentes, e transformar a vida deles aí numa possibilidade, num potencial de futuro bom. Então, te digo assim, como teu ex-professor, fico feliz demais de ver que você está fazendo essa transformação e você não está num mundo ideal, numa escola super poderosa, cheia de recursos. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar umas fotos, né? Lá da tua escola hoje, dos lugares onde você está trabalhando ali, a pista, né? A condição que você tem de trabalho, para você poder ir relatando como que é o teu dia a dia lá, tá bom? Ok. Então, pessoal, vamos pondo aqui as fotos da escola dele, umas fotos da pista, não da competição, tá bom? Então, essa é a tua escola. Então, vai falando para nós o que é. Então, isso aí é um treinamento de salto em altura, né? É recente essa foto aí. A gente já tem algum material, inclusive depois disso aí a gente conseguiu adquirir mais alguns materiais, o colchão já está um pouco melhor, um pouco mais alto, mas a gente sempre acaba se utilizando, né, de algo para improvisar, né? Os caixotes, A cordinha pneu. ali, a cordinha. Então, o elástico, na verdade é um elástico, isso a gente é usado até no alto nível, o elástico em iniciação ou para aquecimento, né? O atleta não salta em treinamento, ele não fica saltando com o sarrafo, mas a gente tem o sarrafo também. Mas assim, foram muitos anos para a gente conseguir, né, os colchões, foi verba daqui, verba dali, né, esforço. Essa foto é uma foto que retrata a nossa quadra, né, e o campo, a gente tem um campo aí de 40 por 20, e ao lado direito a gente já tem dá para perceber ali que tem uma mini pista de atletismo, né, que a gente acabou de reformar também, vai ter aqui mais embaixo, fotos aí, né? para mostrar. Esse aqui. Aqui Então, é a tua origem. essa é a pista antes da reforma, né, até ano passado essa pista, ela tinha essa aparência, a nossa caixa de salto muito improvisada, né, a pista estreitinha, tinha um declive, tinha bastante mato mesmo, difícil de manter limpa, e aí a gente ganhou uma terraplanagem, né, da prefeitura, e a gente conseguiu aí também o apoio da iniciativa privada, né, um patrocínio aí da Klabin, e a gente conseguiu melhorar e transformar nisso aí, né, e tem até mais, isso aí é o processo, né, durante. Aqui depois é a disso pista aí, de corrida para caixa de salto, é isso? Isso, essa da esquerda aí, uma pista de corrida de concreto, né? E que a gente já colocou uma borracha. Aí a gente construindo a caixa de salto, né? Reformando ela, e ela já, na volta anterior, ela já está concluída, né? Então foi um processo, deu trabalho, né? Os alunos me ajudaram bastante aí também. Então a gente teve apoio da prefeitura, apoio da Klabin, mas a gente também pôs a mão na massa. Pode passar. Vocês estavam lá tudo junto fazendo Precisa, né? A construção da pista. Isso. Pode construindo passando. Aí a pista de salto, né? O corredor de salto. E aí depois, ela pronta, ainda tem algumas coisas para fazer, mas aí já dá assim, uma noção exata de como ela ficou, né? E aqui é aquele piso próprio para atletismo. Isso. Através do patrocínio aí da Klabin, a gente conseguiu comprar esse material emborrachado, que é uma coisa rara numa escola, muito raro. Uma pista de atletismo, por menor que seja, é raro numa escola, pela questão do espaço, e a gente tem uma pista de salto com uma borracha que é oficial. Então, a gente treinou aí 2 vezes, por enquanto, que acabou de inaugurar, né? Mas, assim, as marcas melhoraram bastante, os atletas estão saltando muito melhor, né? Com essa pista nova aí. Então, a tendência, assim, que resultados melhores, né, apareçam a partir de agora com essa estrutura melhor que a gente tem. Só que você foi num Jogos agora e trouxe um caminhão de medalha, pelo que eu vi uma matéria no jornal. Isso, foram 67 medalhas, né? A gente disputou 75,
né, e ganhou 67. É bem verdade que tinham, mas a gente sabe que arcas foram boas, né, para ganhar medalha, mesmo que tivesse mais atletas. Essa imagem aí é um troféu de segundo lugar, né, na categoria de 15 a 17 anos, masculino, da fase final dos Jogos Escolares de 2019, foi em Foz do Iguaçu. Então os meninos aí, eles tiveram bons resultados, né, e ficaram em segundo lugar geral do Paraná. Essa aí é a imagem recente, da semana passada, né, na cidade de Telêmaco Borba, a nossa equipe lá com 41 atletas e as 67 medalhas aí no peito do pessoal, né, e a gente inaugurando vocês arrebentaram, nosso agasalho. Na história que vai ser contada, ninguém vai ficar preocupado com quantos competiam. Essa juventude aqui, olha, eles arrebentaram, eles saíram da zona rural de reserva. Isso. Eles foram para Telêmaco Borba, competiram com os demais, trouxeram. Olha só, acho que não tem nenhum aí sem medalha, tem um ou outro sem medalha. É impressionante. É impressionante. E esse uniforme bonitão já é dentro do patrocínio da Klabin? Isso, dentro do patrocínio da Klabin, né? Inclusive eu estou usando aqui também, porque aí fica mais fácil de ver. A gente nunca teve um agasalho, né? E as competições escolares sempre são no inverno, então era um sofrimento para a gente participar de um desfile de abertura. Como é que você vai participar uniformizado se você não tem um agasalho, né? Esse ano a gente ainda não participou, que o atletismo começou depois, mas com certeza vai ser muito útil, até para desfilar numa abertura, isso é muito importante para a autoestima, né, do atleta, e com certeza fez muita diferença, né? Você ter um agasalho, ter um uniforme de qualidade, bonito. Isso influencia o psicológico, melhor, a autoconfiança. E aí o desempenho também. Sim. Exatamente. E o desempenho também fica melhor, porque você tem você está melhor equipado, né? Essa imagem aqui, ela é de 2012, ela é bem emblemática. Foi esse atleta da direita, o Michel, ele foi o nosso primeiro atleta medalhista em nível estadual, né? Ele ganhou 3 medalhas de bronze, essa foi a última delas, né, em 2012, e a gente não tinha aula treinamento ainda, né? E ele ganhou 3 medalhas em nível estadual numa prova difícil que é o salto triplo. E até se você puder voltar na anterior ainda, porque eu tenho um comentário assim bem interessante a fazer, que o Michel, esse atleta que venceu a prova aí do Michel, ele é um atleta esse aqui. Olímpico do Brasil, esse de verde, isso aí. É o Alexandro Melo, é um atleta olímpico do Brasil. Participou de 2 Olimpíadas, 2 ou 3 mundiais, já adulto, né? E continuou fazendo carreira aí. É um atleta que ganhou destaque, e o Michel competiu com ele, inclusive no ano anterior o Michel ganhava dele, né? E aí ele se destacou. E o Michel foi um atleta desses que a gente usa como referência, como modelo, e a gente sempre comenta que é o nosso objetivo para todos os atletas, porque ele era um menino que não era muito fácil na escola até ele começar no atletismo, né? Bastante irrequieto, ele dava um pouco mais de trabalho para os professores, não era estudioso, né? Mas aí, a partir do contato dele com o atletismo, isso é testemunho dele mesmo, né? Ele começou a ter uma visão diferente da vida, né? Viajou muito pelo Paraná todo, conseguiu um patrocínio aí com a extinta equipe de Ponta Grossa, né? De atletismo, tinha um salarinho mensal, e ele viajou muito, e isso fez com que ele tivesse uma visão de mundo totalmente diferente, virou um menino estudioso, estudou bastante, fez curso técnico, faculdade, e hoje ele trabalha na Klabin também, e tem sido tem tido só notícias boas a respeito dele. Quando a gente conversa com ele também, ele sempre fala que o atletismo foi que abriu esse caminho aí para essa mudança de postura, né? Diante da vida. Então a gente usa bastante a história dele para motivar os demais também, porque o esporte para nós, ele é apenas uma ferramenta de transformação, né? Se a gente tiver um dia um atleta olímpico, vai ser muito, muito orgulho para nós, muita alegria, mas antes do atleta olímpico, a gente quer o atleta campeão na vida, né? E o caso do Michel ilustra bem o que eu falei no início, né? O esporte faz isso. Ele precisa de disciplina, ele precisa de foco. Isso. Você não consegue ter um bom desempenho se você não for disciplinado, se você não tiver foco naquilo que está fazendo. Não adianta. Eu lembro, meu técnico de atletismo era o professor Gilberto Carvalho. É um professor assim fantástico.
Ele era técnico de atletismo e de handebol. E eu praticava as duas modalidades, né? Cara, ele tinha o palão, na época podia, hoje em dia ele ia preso, mas ele colocava os 14 atletas de handebol dentro de uma Opala, cara. A gente atravessava a cidade. E a disputa entre nós era para ver quem ia no porta-mala. Então você vê assim, né? É a abnegação, é lutar contra a falta de estrutura. Eu tenho certeza que a Klabin olhou para vocês, não é porque eles são bonzinhos, é porque eles viram potencial ali. Olha, que vale a pena. Eles são bonzinhos, a Klabin investe bastante. Né? Mas ele olhou lá e viu, puxa, aqui tem um negócio que vale a pena, vamos investir nesse povo aí que vai dar o retorno. E talvez dentro da Klabin eles nem saibam que o Michel teve aí. Eles ficaram sabendo quando eu fiz a apresentação do nosso projeto. A gente tinha um projeto escrito, né, de captação de recursos, e eu fiz a apresentação desse projeto para eles, e quando eu coloquei essa foto, eles ficaram muito surpresos, né? Então, foi bem legal assim, a experiência de mostrar, e eles com aquela cara de surpresa, né, do Michel, colega deles, e de repente foi nosso atleta, né? E isso foi decisivo também para a gente conseguir esse apoio aí. Perfeito. Essa imagem aí foi a nossa primeira medalha de ouro em nível estadual, né? O nosso revezamento, 4x75, na cidade de Cianorte, em 2014. As aulas de treinamento, elas iniciaram no segundo semestre de 2013, e a gente colocou como objetivo ganhar pelo menos uma em nível estadual. E a gente já conseguiu logo uma de ouro, né? E depois dessa, a gente já conseguiu mais 2 vezes ser campeão do revezamento aí com o feminino, 18 e 19. Muito bom. É uma prova que a gente sempre vai bem. E aí é o Angel, né? É o nosso atleta que conseguiu ir mais longe, né? E tem sido hoje a nossa maior referência. Foi a primeira medalha dele, salto em distância, em 2015, em Apucarana. Também faz final de Jogos Escolares. E aí ele foi para Fortaleza no Brasileiro, ficou em 5º lugar, não conseguiu medalha, mas ele saltou muito bem. Foi um ano que foi muito forte assim, a competição. E aí ele chamou a atenção do técnico de Campo Mourão, né, o meu colega lá, o Paulinho, Paulo César da Costa, né, mais conhecido como Paulinho. E o Paulinho convidou ele para fazer parte da equipe. E desde então a gente tem uma parceria lá com o Campo Mourão, que o Colégio Teófila participa das competições escolares, ele não é um clube. E aí, para participar de competições não escolares, né, da Federação Paranaense, da Confederação Brasileira e outras competições até internacionais, você precisa ser federado, né, ser filiado à CBAT, que é a Confederação Brasileira. E se você não tiver um clube, você não pode se federar. Então, a nossa parceria, né, com o Campo Mourão é nesse sentido, né? A gente tem os atletas e precisa federar, e eles dão essa oportunidade para eles competirem em competições que não são escolares. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se não fosse o teu projeto, o que o Angel, né? E Angel. O Angel estaria fazendo hoje? Pois é, provavelmente ele estaria em José Lacerda, trabalhando com o tomate, né, que é o pessoal trabalha ali, e não teria viajado, não teria conhecido. Ele já fez viagem internacional, né, o Angel. Ele fez parte da delegação brasileira que participou do Sul-Americano Sub-18 em 2017. Ele chegou na competição, ele teve uma lesão no treinamento, mas ele, mesmo lesionado, ele saltou bem, mas aí mudou a corrida, ele queimou os 3 saltos e não marcou nenhum. Mas se tivesse marcado, segundo os professores que estavam lá, ele teria ganho medalha, talvez até ganho a prova, mesmo machucado, porque ele é muito talentoso. E aí a lesão afastou ele, deixou ele um bom tempo fora mesmo do atletismo, e ele voltou há pouco tempo, teve uma nova lesão, mas assim, muito mais do que o esporte em si, os valores do esporte também mudaram a vida do Angel, porque hoje ele está lá em Campo Mourão, ele está fazendo a faculdade de Educação Física, tem tirado boas notas, a gente sempre está conversando, né? E ele já está dando treinamento para uma criançada e fazendo o que eu fiz com ele lá no passado, lá 2013, 14, 15, até 17 ele ficou comigo, né? Hoje ele está fazendo já com a criançada da comunidade onde ele mora. Ele tem quase 50 crianças lá que ele tem dado treinamento, e as crianças estão se destacando, já se classificaram vários deles para a fase final dos Jogos Escolares, que a sede é Campo Mourão, né? E já classifica direto. Quase só os atletas dele classificaram lá. Então, assim, o esporte ele tem esse poder de multiplicar também, né? E transformar, né? Transformando a vida, porque olha a trajetória do Angel. Ele ia estar
Eu sempre digo, né? Se você não abre o horizonte da mente desses jovens, eles não têm condições sozinhos, é muito raro de fazer essa transposição, sabe? Ele vai enxergar a vida pela ótica da realidade dele. Sim. Quando eu cheguei em reserva, deixa eu ter que contar uma história assim que eu fiquei impressionado quando eu descobri que tinham 5 pessoas da cidade fazendo faculdade em Ponta Grossa. Eu fiquei impressionado, assim, porque eu ficava pensando, como que pode uma cidade inteira ter 5 pessoas fazendo faculdade? Né? E eu conversava, assim, eu tinha alguns amigos, alunos assim mais próximos, eu perguntava, né, sobre fazer faculdade ou não. E uma vez eu recebi uma resposta, ele falou assim, professor, aqui em reserva, ou a gente vai trabalhar na prefeitura, ou a gente vai trabalhar no comércio, ou a gente vai trabalhar na roça. Entendeu? Então, isso mostrou para mim o seguinte, a perspectiva de vida, de acordo com a realidade local, não era boa para o jovem. Então, eles enxergavam a escola como um ambiente social, não um ambiente de transformação. E eu provoquei o Paulo, que é o professor de matemática lá, o Paulo Campos, né, que é diretor, tudo, e a Rosângela, que dava aula de geografia, não sei se ela ainda está lá no SEMAG, falei, a gente precisa mudar isso, vamos começar um projeto, que começamos um projeto, tinha aula, não sei se você lembra, que eu, Paulo e a Rosângela, nós dávamos aula preparatória para o vestibular. Sim. Lembro. 2 vezes por semana, das 5h30, 6h30, a gente fazia isso. Depois entrou a Clemilda, ali a gente foi para 3 dias. E isso fez muita gente ter vontade de fazer a universidade. Muita gente. Eu lembro que quando eu saí de lá em 94, eu fiquei em 92, 93, 94. Tinha um ônibus de jovens vindo fazer vestibular, faculdade, já estavam brigando com o prefeito para conseguir transporte, porque não tinha essa demanda. E nós não fizemos nada lá, nós 4. Nós só colocamos uma centelha naquela chama que já existe na juventude. É o que você faz. Sim. Entendeu? Esses 2 exemplos que você deu, né, do Michel, do Angel, os nomes davam duplo sertanejo, inclusive, Michel e Angel. Né? São exemplos assim, você está colocando a centelha, porque essa força de transformação já existe na juventude. E a gente pode criar essa condição dentro da sala de aula, dentro da escola, mostrando uma realidade diferente, uma possibilidade diferente, que você consegue, independente da tua origem, chegar no mundo inteiro. Não é verdade? Sim. Então, eu sempre lembro dessa minha inquietação, assim, lá em 92, como que tem 5 pessoas fazendo faculdade de uma cidade inteira? E aquilo me deixava muito inquieto, sabe? Parecia que tá bom, né? A vida é assim, não precisa fazer nada. Então, essas coisas. Por isso que eu digo, né? Lá que eu descobri que ser professor é uma possibilidade muito grande de influência na vida. Mas você não é professor desde que você nasceu, né? Você é de reserva mesmo, Mauro? Sim, eu sou de reserva mesmo. Então, eu nasci em reserva, mas quando nasci, a minha família morava na Serra da Laranjeira, né? Aqui, reserva sentido Cândido de Abreu, dá 30 quilômetros de reserva. E eu morei lá até os 12 anos, né? Estudei lá na escolinha rural, meu pai era professor, e a gente estudava meio período e meio período trabalhava na roça, né? Muitas vezes durante as férias ou mesmo feriado, no sábado, a gente acabava levando a nossa marmitinha, né, para a roça, comia fria, né, na hora do almoço. A gente teve uma vida sofrida, né, bastante sofrida, né, até não que hoje não seja, né, a gente sofrida hoje em dia, mas é melhor, né? Mas é um sofrimento diferente, né? Mas assim, não, foi uma infância difícil, né? Estudar, trabalhar na roça até os 12 anos, né? E aí, aos 12 anos a gente mudou para a reserva pela necessidade, né, do estudo do irmão mais velho. E aí, durante o tempo que eu tive em reserva, eu fiquei 2 anos fora, né, morando no estado de São Paulo. E voltei, e depois que voltei, que eu fui fazer educação física, né? Eu fiz 1 ano de física, né, na UEPG, parei pela falta de identificação com a questão de dar aula de física, né? Gostava muito de física, né? Tive um professor que me influenciou bastante a gostar, né? E aí... É armadilha, né? Morei 2 anos em Física São é Paulo. armadilha, né, Mauro? Ei, Mauro. Física é armadilha, né?
Na física é uma armadilha, é fácil de entrar, difícil de sair. É difícil sair, né? Mas aí depois que eu voltei, eu me questionei bastante a questão da vocação mesmo, né? Puxa, veio aquela pergunta, né? O que eu realmente gosto de fazer, né? Eu gosto de estudar física, mas eu não me via como um professor de física, né? Então, depois... Faltou nesse meio tempo aí dizer que eu estudei no CEMAG, né? A vida toda, né? Então. De quinta série até terceiro ano, onde eu Vocês tive aula têm a com você. imagem do CEMAG aí, equipe? Tem? Colégio Estadual Manuel Antônio Gomes? Procura lá no Google. Esse é... Enquanto nós vamos conversandinho aqui. Eu tenho saudade do CEMAG, eu gostava muito dali. Tem um povo que eu tenho amizade até hoje, assim, sabe? Nossa, era uma delícia estar na escola. Eu sempre fui de escola, assim, quando eu era criança, eu estudava lá no General Osório, eu ia para a escola e ficava lá o dia inteiro, só ia embora quando me tocavam de lá. Eu imagino. E você falou de mim aí, mas quem você lembra no CEMAG, de professores assim que influenciaram você? Então, no CEMAG eu tive excelentes professores, né? E sempre comento isso com os meus filhos, eu falo sempre de todos eles, né? Com certeza, o professor Ricardo, né, meu professor de educação física, foi uma pessoa que me influenciou muito em muitas áreas, né? Não só com relação ao esporte, né? A professora Rosali também, esposa dele, né? Professora de português, professora Clemilda, né? Marcante, Tá em professora Curitiba, Rosângela. Fiz contato com ela esses dias. A Clemilda, eu tenho bastante saudade das nossas viagens juntos, né? E com certeza você me influenciou muito, como eu já falei, né? E assim, eu tenho medo de cometer alguma injustiça aqui, porque foram realmente muitos professores, né, que tiveram alguma influência, né, na minha vida, e tem até hoje, né? Essa é uma imagem já de algum tempo, né? Mas esse é o CEMAG, é o colégio onde eu estudei por 7 anos e trabalhei por mais 3 anos no administrativo, e que faz parte da minha história, né? E a quem eu devo muito, né? E tenho bastante saudade aí da minha adolescência no CEMAG. Afasta um pouquinho, foi aí a gente vê um pouco mais. Só está aparecendo o muro. Vê por cima. Nossa, fizeram um murão aí. Tá ruim a segurança na cidade. Esse muro agora, ele tá... A imagem bem atual dele tem uma espécie de uma biblioteca pintada nele, né? Bem legal. Eles de 2014 essa imagem. Tá antiga mesmo. Essa escola aí, para mim, ela representa muito, assim, muito carinho, né, que eu tenho por eles aí. Parece que foi ontem, mas fez 30 anos, dia 1º de fevereiro. Impressionante. Né? Pois é. Que beleza. E reserva, o primeiro ano que eu era estudante ainda, né? Eu era acadêmico quando fui professor lá, fazia física ainda, né? E eu tinha 35 aulas em 2 dias e meio. Então eu entrava na sala de aula, só saía morto. E eu dormia num hotel aí em reserva, que eu pagava tudo do meu bolso, né? Eu não tinha condições financeiras muito... No primeiro ano eu pagava tudo do meu bolso, no segundo e terceiro ano, os alunos se mobilizaram lá e daí eu comecei a receber uma ajuda da prefeitura por movimento dos alunos. Olha que legal isso, né? Olha, é sinal que eles não queriam me ver longe, me queriam por perto. E para professor de física é muito raro isso, para falar bem a verdade. Sim. E daí, no primeiro ano eu dormia num hotel, uma família muito gente boa, no hotel que tinha ali, eu não sei se existe ainda, perto da prefeitura, um pouco para baixo da prefeitura ali. Na esquina da casa do Fernando Perota. Né? Sim. E da Adriana. Então, eu dormia naquele hotel e eu tirava, sabe que os quartos eram no porão, e no inverno era mais quente no corredor do que dentro do quarto. Eu abria a porta do quarto, parecia que estava abrindo uma geladeira, assim, porque entrar num lugar congelante. Fiquei 1 ano ali naquele hotel, e depois melhorou, porque daí os estudantes me fizeram esse movimento. E no meu terceiro ano, quando definitivamente eu ia vir embora, né, que eu passei no concurso do Cefet na época, fizeram uma despedida minha lá, até o padre foram se despedir, acho que tirei umas 500 fotografias, assim, foi uma coisa muito legal, sabe, que eu carrego assim no coração, porque foram 3 anos que para mim foram
transformadores, assim, que me mostraram que podia ser professor mesmo, que eu descobri que dava para coisa, que tinha como seguir a vida nessa profissão. E daí, lá no SEMAG, em que momento que você viu, assim, que você podia ir para a faculdade? Então, na verdade, por tirar boas notas, sempre os professores me incentivavam bastante, né? E aí sempre as pessoas falavam, poxa, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu acho que eu era muito novo quando eu terminei o terceiro ano, eu não conseguia definir exatamente o que eu tinha que fazer, né? E essa é uma inquietação, assim, que eu converso muito a respeito disso com os meus alunos de segundo, terceiro ano, porque é um período muito importante, né? E eu consigo, assim, sentir na pele o que muitos sentem. Eu senti na pele, eu consigo saber o que eles estão sentindo, porque eu tinha muita dúvida mesmo. Mas eu sabia que eu precisava estudar, né? Eu sabia. E aí, quando eu fiz um ano de física, eu fui bem, eu gosto, me identifico muito com física, né? Só que eu não me identificava com a ideia de ensinar física. E aí a oportunidade apareceu, né? E quando a oportunidade apareceu, eu estava também, além dessa dúvida sobre trabalhar com física ou não, né? Um medo enorme. Eu estava com algumas dificuldades pessoais, né? Problemas pessoais. E aí eu acabei deixando o curso de física e fiquei 2 anos no estado de São Paulo. Aí eu voltei a passear na casa dos meus pais, arrumei um emprego e fiquei por aqui de novo, né? E aí eu resolvi voltar a estudar e foi quando eu fiz essa pergunta, esse questionamento. O que realmente eu gosto de fazer, com o que eu gostaria de fazer? E aí eu elenquei algumas possibilidades e aquela que eu mais me identificava foi a área do esporte. O que trabalha com esporte? A educação física, né? Então, eu resolvi fazer educação física, mesmo sabendo que, na época, era assim, as pessoas falavam, puxa, mas você vai ser professor de educação física, primeiro, você só vai ser professor, e ainda de educação física, você não vai ter muita perspectiva, você não vai ter um bom salário, você não vai ter isso, não vai ter aquilo, né? Era a preocupação das pessoas que conversavam comigo, tentando me fazer mudar de ideia. Mas eu tenho conversado bastante a respeito disso com os meus alunos, né? E a gente vê que estudar, fazer um curso superior é muito importante, porque não só traz o conhecimento, a formação, mas ela te abre muitas possibilidades, né? Abre a mente, te dá contato com muita coisa que você não teria se não fizesse um curso superior. Mas, assim, em termos de profissão, muito mais importante do que com o que você vai trabalhar é como você vai trabalhar, qual o objetivo do teu trabalho, né? Isso te faz feliz. Se você faz uma coisa que você não se identifica, você não gosta, para começar, você não vai ter motivação para fazer bem feito. Perfeito. Né? E se você não está feliz, você não trabalha bem, né? Você não faz bem feito. Então, a gente sempre orienta, né, os nossos alunos aí, primeira coisa, identificação. Tem que se identificar, tem que gostar, tem que pensar naquilo que você gostaria de fazer, mesmo que fosse de graça. Né? E aí eu posso citar para você, Nelson, uma frase que me impactou bastante, que eu ouvi faz uns 15 anos. Tinha um comercial da Petrobras onde eles entrevistavam, sempre, cada comercial entrevistava um funcionário diferente, né? E tinha uma pessoa que eles entrevistaram, era um engenheiro já de uma longa carreira, já idoso, né? E ele lá no meio da plataforma, no mar, lá ele respondia com os olhos cheios de lágrimas, né? A pergunta, né? Ele falava assim, eu sou uma das poucas pessoas, né, privilegiadas desse mundo que pode dizer, né, que pode fazer do seu dever o seu prazer, né? E eu posso dizer isso da minha profissão. Se eu tivesse uma outra renda que não precisasse gastar tempo trabalhando, com certeza eu faria o que eu faço hoje de graça, né? Porque isso me realiza e não me vejo fazendo outra coisa a não ser dando aula de educação física e treinamento de atletismo, né, para trazer uma perspectiva, né, diferente para a criançada, como você falou. Perfeito, isso é fantástico. Na verdade, no magistério, né, aquele que escolhe no coração, assim, que vai ser professor, a gente não pensa nisso, né? Na época também me falava, vai fazer direito, porque eu sempre falei muito bem, sempre me posicionei.
Então, meus professores falavam que eu seria um bom advogado. E eu até hoje fico pensando, meu Deus do céu, eu ia estar sofrendo que nem um louco. Podia até estar ganhando um monte de dinheiro, mas ia estar fazendo um negócio que para mim é abominável. Assim. Eu adoro estar na sala de aula, convivendo com os jovens, assim, porque a gente permanece jovem, né? A gente demora mais a envelhecer sendo professor, Sim, porque tem que estar com atualizado certeza. nas gírias, nas coisas. Então, e a força da juventude, assim, ver que eles têm essa gana e você pode orientar, pode contribuir. Então, agora o que eu tenho visto, infelizmente, né, é que muitos jovens escolhem a profissão de professor porque não conseguem passar em mais nada, Sim, né? E daí vão porque é fácil de passar no vestibular. E aí a gente começa a ter um problema, porque não é aquilo que ele queria fazer na vida. E isso vai tornando mais difícil sim, colher bons talentos. Eu fui professor do pré-vestibular aqui de uma escola aqui da cidade por 14 anos. Nesses 14 anos tinha sim. um aluno que queria ser professor. Em 14 anos, Olha, pra você ter uma ideia. Então, todo mundo indo para outras coisas. A profissão perdeu muito do glamour, né? Mas continua sendo a única ferramenta para mudar a vida da juventude. Olha que coisa impressionante, né? sim. Então, Mauro, assim, eu vi que você está tentando mostrar o símbolo da Klabin. Pode mostrar aí, fica à vontade, levanta aí. Pois é, Só pode subir mostrar, mais um né? pouquinho. Levante você. Uhum. Mais um pouco. Sim, Aí, ó. Então aqui está a logomarca da escola, né? Colégio Estadual. E a Klabin, que é hoje. Teófilo Nassar Jangada. E hoje a Klabin, ela está sendo a patrocinadora, está alavancando essa juventude. Você falou que você fez 2 treinamentos na pista nova, né? Então esse resultado dos jogos escolares Sim, é na pista ruim, né? É na situação precária. isto, com certeza. A tendência agora é melhora, não pode perder o foco, né? Porque eu sempre falo assim, as Sim, pessoas começam a reclamar quando estão de barriga cheia. Nunca esqueça disso. é verdade. Que ninguém reclama É, quando está de barriga vazia. Todo mundo agradece. Me dá um pão com banana, estou com fome, vou agradecer. Se estou de barriga isso. cheia, meu amigo, picanha mal passada é ruim. Entendeu? É Então, verdade nunca mesmo, né? Tem esqueça que tomar disso. cuidado. Agora vocês vão ter uma condição melhor. Então, manter a criançada, a juventude, naquele foco da precariedade, sabe? Superação, para que não comece a reclamar de barriga cheia. Entendeu? É um risco que a Sim, gente corre na nossa vida, né? Mauro, já comentei com eles isso. você conseguiu, olha a tua pista, olha o treinamento. O cara que filmou Sim. é profissional, hein? Essa é a nossa câmera woman, né? A Amanda, que é a nossa cinegrafista lá. E ela sempre é uma aluna, né, que se dispõe a fazer isso e ajuda muito a gente, porque essa filmagem em câmera lenta ajuda muito a gente a corrigir os detalhes técnicos, né? A gente mostra depois para o atleta, falar aqui você tinha que puxar mais, tinha que erguer mais o braço, mais o joelho, né? E essa filmagem ajuda muita gente. Então, E tem mais, aqui, enviei aí. Ó, aí uma aí pista na pista velha, olha. esse é no precário. Isso. Uhum. Na pista nova a gente ainda não colocou as tábuas de salto triplo, ainda a gente vai ter. Esse atleta nosso é o Cauê, né? A anterior era a Duda, esse aqui é o Cauê, ele terminou ano passado como o 6º do ranking brasileiro de salto triplo sub-16. Esse aí ele fazendo o salto, aprendendo a fazer ainda, né? E aí já foi para a competição depois disso aí e foi vice-campeão. Esse aí é o Kaique fazendo o lançamento de dardo, foi 3º paranaense ano passado, né? O nosso espaço para lançamento de dardo de disco e arremesso de peso é aí no final da quadra, né? A gente usa o campo daí. Daí pede para os vizinhos sair. Na verdade, os vizinhos estão meio longe, mas se estivesse perto é perigoso mesmo, é bem Deve perigoso. deve ter alguma pensando, o que adianta ficar correndo e pulando desse jeito? Não é verdade? Deve ter alguém ao redor. O que esse professor fica pondo minhoca na cabeça? Tem alguém que não sabe o que é atletismo. Não, e fica assim, o que esse professor fica pondo minhoca na cabeça dessa criançada aí? Às vezes tem mesmo. Olha, Mauro, a gente está indo para o final do programa aqui. Queria te agradecer muito assim, pela tua disposição, parabenizar você pela tua história, pela tua caminhada, sabe? O fato de você ter entrado na física, né? E depois mudado.
é um sinal assim de coragem também, né? Porque você passou num vestibular, tinha uma perspectiva, a tua família começa a criar perspectiva em cima de você também, e de repente, ó, não é para mim, vou fazer outra coisa. E é algo que nós precisamos colocar na mente das pessoas também, é que não existe uma idade certa para a gente fazer a coisa certa, né? Você pode começar a desistir, pode mudar de planos, pode corrigir a rota, desde que você tenha um propósito na vida, uma vontade de crescer, de transformar o mundo, entregar um mundo melhor do que você recebeu, porque senão, qual é a razão de estarmos aqui, né? E sempre lembrando esses adolescentes que estão com você, que eles têm a força da juventude, dá tempo de errar e dá tempo de consertar. O caso do Michel, né? Eu tive vários alunos aí em reserva, uma coisa que eu nunca esqueço, tinha um aluno que era muito encrenqueiro, sabe? Muito, não vou falar o nome dele porque ele era encrenqueiro. E ele me respeitava muito, sabe? Tanto que quando tinha problemas na família, a mãe dele ligava para a escola pedindo para eu ir conversar com ele lá, sabe, na casa dele. E no dia que eu vim embora, ele entrou em contato comigo, último dia meu lá, entreguei os diários de classe lá em 94, né? Ele perguntou para mim que horas eu ia pegar o ônibus na rodoviária. Eu falei, vou pegar o ônibus do meio-dia. Meio-dia ele chegou lá na rodoviária com uma caixa de isopor, assim, eles eram fazendeiros, mataram um carneiro, ele matou o carneiro, limpou, cortou as peças, identificou com etiqueta, assim, o carneiro inteiro, congelou e levou para mim, para eu trazer. Fiquei 1 ano comendo carneiro. Olha só. E eu vou falar o nome porque é digno, né? É o Marcos, né? Ele era filho de uma professora nossa, o filho do Osíris. Então ele vivia encrencado na escola, mas ele me respeitava muito, eu tinha amizade com ele, e ele fez isso, né? Uma coisa que acho que só eu e ele sabemos, né? Porque ele fez muito discretamente, ele levou lá na rodoviária, a mãe dele sabe também, porque ela falou assim depois para mim um dia, ela falou, olha, ele nunca teve um gesto desse com ninguém. Então isso para mim foi a festa de despedida lá, né? Que tirei aquele 1 milhão de fotografias. E esse gesto assim do Marcos lá na rodoviária para mim foi assim, puxa, acho que eu não passei em branco aqui nessa escola, né? Então fica lá, eu quero, né, quem assistir lá na tua comunidade saber que a educação, o esporte transforma as crianças, transforma os jovens, deixa eles irem para a escola. Não importa se a escola é boa ou é ruim, uma má escola é melhor do que não ter escola. E os prefeitos, aí os nossos políticos que investam na educação para a gente ter um país melhor, um país mais criativo, mais inovador, mais competitivo no mundo todo, não só no agronegócio, mas em todos os ramos aí da economia, da sociedade e tudo mais. Mauro, quero te agradecer, me permitir lembrar aí do meu tempo de SEMAG. Eu tomei água do Maromba, então sempre dou uma passada por lá. Eu estive no José Lacerda, fui visitar a Yolanda Potosky, que foi aluna minha também. Tenho amizade com ela até hoje, ela está passando atualmente por um problema sério de saúde, fazendo tratamento. Yolanda, Deus está com você, vai dar tudo certo. E daí que ela me contou do teu trabalho, foi assim que eu cheguei até você. Foi a Yolanda que falou, tem um professor aqui, que foi teu aluno também, que está fazendo um milagre aqui no José Lacerda, ela usou essa palavra. Então, se você está fazendo milagre, você é sucesso. E se você é sucesso, tem que estar aqui no meu programa. Bondade da Yolanda. Tá bom, Mauro? Obrigado, parabéns, continue corajoso. Clabin, investe mais lá no José Lacerda. Faz a pista de corrida. Né, Mauro? Faz uma pista de corrida lá para eles, né? Faz tudo que precisa para eles poderem... Olha, pensa, ó, Clabin, 62 medalhas no projeto que vocês investem, competindo em 75... 67. 67 em 75 possíveis, é isso? Isso. É um desempenho impressionante, isso não existe. Então, todo o recurso que estão investindo aí nesse professor, na equipe dele, lá na piazada, aí na meninada lá da escola, está dando retorno, continua e aumenta. Mauro, uma última mensagem aí para tu como professor. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aí conversando contigo, né, que é uma referência para mim, uma pessoa que
foi inspiradora, influenciadora, né, na minha adolescência. E é sempre um desafio, né, a gente ser professor. A gente tem vidas nas nossas mãos, né, que a gente pode dar um encaminhamento diferente. E eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade e peço a Deus que continue me dando sabedoria, né, para a gente sempre encaminhar da maneira correta e fazer a diferença na vida dessas crianças e adolescentes que muitas vezes, como você falou, não tem uma perspectiva de futuro, né? E se a gente que tem a condição de influenciar não fizer, muitas vezes alguns deles terão um destino muito pior do que poderia ter, né? Se a gente se dispuser, a gente pode realmente fazer a diferença na vida de muita criança, de muito adolescente. E muito obrigado mesmo pela oportunidade de participar, e você sempre será bem-vindo aqui em Reserva e em José Lacerda, quando estiver novamente lá, pode aparecer na escola, que vai ser um prazer receber você e apresentar você lá para os meus atletas, para os nossos colegas lá. Que bom, com certeza eu vou. Assim que a Yolanda disser para mim que dá para visitar ela de novo, nós vamos lá, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Pessoal do Reserva, um abraço para todos vocês. Quero agradecer aí pela audiência de todos. E é muito bacana poder contar histórias aí que inspiram, que mostram que não importa o que você tem na mão, a condição que você está, onde você está, com boa vontade, com um propósito de vida, com coragem, você consegue fazer a diferença e transformar vidas e espalhar aí boas notícias, espalhar bons modos, bons hábitos em todo lugar onde você está. E assim o mundo vai ficando cada dia um pouquinho melhor. Fiquem com Deus, boa semana e até quarta-feira que vem.